Olá a todos. Vamos seguir hoje, então, vendo as modalidades de ensino, como a gente já iniciou na semana passada, né? Hoje a gente vai ver, então, a modalidade de ensino à distância, a educação à distância, o EAD. Na semana passada a gente já viu a educação de jovens e adultos, a EJA. Então agora a gente vai passar para entender mais, aprofundar um pouquinho mais sobre a modalidade de ensino à distância. Para iniciar, então, pensei nessa questão que durante a pandemia da Covid-19, né, que aconteceu no ano de 2020, né, se teve, então, que adotar o ensino remoto para que as aulas pudessem continuar, para se poder minimizar um pouco os impactos desse isolamento social nas escolas. Então, muito se ouvia falar que as escolas estavam funcionando em EAD, que os alunos tinham aula EAD. Era muito comum ouvir essa expressão quando se referiam a esse tipo a essa solução, né, enfim, que foi encontrada para passar esse momento de pandemia. E essa confusão, então, era muito comum. Eu trouxe essa questão para a gente problematizar e discutir juntos, mas como acabou que eu tive que gravar essa videoaula, porque a gente teve problemas, né, eu vou tentar discutir um pouco sobre isso. O que acontece? As pessoas, no senso comum, né, acaba que vira tudo a mesma coisa, o EAD, se a aula está sendo à distância, não está sendo na escola, está sendo por meios de internet, né, aulas online, já se assumiu que era a modalidade EAD. E a gente sabe que não é a mesma coisa e que é importante fazer essa diferenciação. Que o ensino remoto emergencial ou a educação remota emergencial, que é o termo que a gente prefere utilizar por entender ser o termo mais adequado, dizer educação, né, por abordar todos os aspectos, não só falar de ensino, mas falar de todos os outros aspectos que envolvem a educação como um todo, né? Então, a educação remota emergencial, ela não é uma modalidade. A educação remota emergencial é uma medida que se toma em situações extremas, emergenciais, que já aconteceu, né, em vários países, por catástrofes, guerras, enfim, algum evento que impede essas aulas presenciais. É uma coisa que se implanta em caráter emergencial e não tem tempo para preparar, para, enfim, produzir uma aula que seja realmente na modalidade EAD, né? Porque o EAD, ele tem que ter toda uma estrutura, uma estrutura física, uma estrutura de equipe, de pessoas, para que ele aconteça, né? Ele passa por várias etapas até ser aprovado um curso EAD. Então, é muito importante fazer essa diferenciação desses dois termos. E vai ficar, né, a gente vai tentar esclarecer nessa aula tudo que é necessário, tudo que é preciso, requisitos que são precisos atender para que se tenha a modalidade EAD em si. Então, para iniciar, né, o MEC define a educação à distância como uma modalidade educacional na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, como estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Quem é o responsável pela EAD? A gente tem a Secretaria de Educação à Distância,
CED do Ministério da Educação. E ela foi criada no decreto número 1917, de 27 de maio de 1996. E teve sua estrutura regimental alterada por meio do decreto 5.159, de 28 de julho de 2004. A LDB, né, ela é regulamentada, né, na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica, e ela é referida no Decreto 9.057, que vai trazer as disposições específicas para a educação à distância. Esse decreto ele vai revogar o Decreto 5.622, de 19 de dezembro de 2005, e o artigo 1º do Decreto número 6.303, de 12 de novembro de 2007. Então aqui eu destaquei alguns pontos da LDB que fala sobre o EAD, né, que faz essa regulamentação do EAD. O EAD é mencionado no artigo 80 da LDB, de 96, e fala que o poder público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada. Aí no inciso 1º, a educação à distância, organizada com abertura e regime especiais, será oferecida por instituições especificamente credenciadas pela União. Inciso 2º, a União regulamentará os requisitos para a realização de exames e registro de diploma relativos a cursos de educação à distância. Inciso 3º, as normas para produção, controle e avaliação dos programas de educação à distância e a autorização para sua implementação caberão aos respectivos sistemas de ensino, podendo haver cooperação e integração entre esses diferentes sistemas. Seguindo ainda na LDB, tem o artigo 87, que fala que é instituída a década da educação, a iniciar-se 1 ano a partir da publicação dessa lei. O Distrito Federal, cada estado e município e, supletivamente, a União devem prover cursos presenciais ou à distância aos jovens e adultos insuficientemente escolarizados, realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também para isso os recursos da educação à distância. No inciso 11º, ainda da LDB, para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância com notório reconhecimento mediante as seguintes formas de comprovação. Aí ele elenca, né, o que é exigido. Primeiro, demonstração prática. Segundo, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do ambiente escolar. Atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino credenciadas. Cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras. E cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Aqui eu queria propor a leitura desse decreto que regulamenta a EAD, né, que é o decreto número 9.057, de 25 de maio de 2017. Esse decreto ele é bem detalhado e específico para EAD. Eu acho importante a leitura dele, ele é um documento pequeno, não tem muitas páginas, no máximo 3 páginas. Acessando esse link dá para
para ter acesso a ele diretamente e fazer a leitura, porque eu pensei em trazer trechos aqui para ir apresentando, mas acho melhor fazer a leitura completa dele, já que ele é pequeno e é importante cada item que ele traz lá, né, para as exigências da EAD e explica e fica tudo bem especificado para compreensão. Aí, seguindo, então, quem que pode oferecer um curso EAD, conforme previsto lá no artigo 80 da LDB, a instituição interessada, ela tem que solicitar um credenciamento específico à União. Aí tem a portaria normativa número 2, de 10 de janeiro de 2007, que vai falar sobre isso. No inciso 2º, fala que o pedido de credenciamento para EAD será instruído com documentos necessários à comprovação de existência de estrutura física e tecnológica, de recursos humanos adequados e suficientes à educação superior à distância, conforme os requisitos fixados pelo Decreto número 5.622, de 2005, além dos referenciais de qualidade próprios. A seguir, mais adiante, a gente vai falar sobre esses referenciais. E no inciso 3º, fala que os pedidos de credenciamento para EAD das instituições que integram o sistema federal, elas podem aproveitar os documentos juntados por ocasião de pedido de credenciamento ou recredenciamento já em vigor, fazendo então as devidas atualizações que vão ser pedidas para as condições de oferta de EAD. Aí no artigo 2º, fala que o ato autorizativo de credenciamento para EAD, resultante do processamento do pedido protocolado, seguindo, né, na forma do artigo 1º, considerará como abrangência para atuação da instituição de ensino superior na modalidade de EAD para fim de realização de momentos presenciais obrigatórios. Então, todo curso EAD ele tem que ter os momentos presenciais, né? Isso é exigido. E esses momentos ele pode acontecer na sede da instituição ou nos polos de apoio presencial. O polo de apoio presencial ele é a unidade operacional para o desenvolvimento descentralizado de atividades pedagógicas e administrativas. E os momentos presenciais obrigatórios podem ser de avaliação, estágio, defesa de trabalhos, práticas em laboratórios, sendo realizado, né, então, na sede ou nos polos. E esses polos, eles têm que ser credenciados também. Os referenciais de qualidade. Esses referenciais, eles servem como um documento norteador para subsidiar os atos legais do poder público, no que se referem aos processos específicos de regulação, supervisão e avaliação da modalidade EAD. Ele foi elaborado a partir de discussão com especialistas desse setor, com as universidades e com a sociedade. E ele tem como preocupação central apresentar um conjunto de definições e conceitos de modo a, de um lado, garantir a qualidade nos processos da EAD e, de outro, coibir tanto a precarização da educação superior, né, verificado em alguns modelos de cursos de oferta EAD, quanto sua oferta indiscriminada e sem garantias das condições básicas para o desenvolvimento de cursos de qualidade. Aí esse referencial ele traz, né, que devem estar integralmente expressos no projeto político-pedagógico de um curso na modalidade à distância alguns tópicos principais. Esses tópicos aqui elencados, o curso EAD ele tem que conter. Primeiro, concepção de educação e currículo no processo de ensino e aprendizagem, sistemas de comunicação, material didático, avaliação, uma equipe multidisciplinar, infraestrutura de apoio,
gestão acadêmico-administrativa e sustentabilidade financeira. O ambiente virtual de ensino e aprendizagem. Todo curso EAD ele tem o seu ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né? Que é uma tecnologia educacional, é uma plataforma baseada na web para os aspectos digitais de curso de estudo, geralmente dentro de instituições de ensino. Eles apresentam recursos, atividades e interações dentro de uma estrutura de curso e prevêem as diferentes etapas de avaliação. A gente tem, né, como exemplo, o nosso Moodle. Na UFSM a gente utiliza o Moodle e é um AVA mais utilizado é um AVA mais comum, mais utilizado pelas instituições, né? E a gente pode ver pelo nosso Moodle mesmo o quanto de opções que ele nos traz. A UFSM também tem cursos na modalidade EAD. E o Moodle ele pode ser utilizado também para o ensino presencial, né, como a gente utiliza, mas já se tem uma noção de como ele tem opções e mostra vários tipos de atividades, vários tipos de interações para facilitar, né, para poder mediar esse ensino e aprendizagem à distância. O papel do professor e do tutor na EAD. Na EAD, além do professor, existe um tutor, né? O professor, então, ele vai ser o responsável pela condução técnica do processo de ensino e aprendizagem. É aquele que irá transmitir o conteúdo aos alunos, que terá um momento de descoberta, quem elucida pela primeira vez os conceitos que vão ser discutidos, né? E o tutor, depois, ele vai agir como um intermediário, né, dos alunos com o conteúdo do curso e com o professor. Ele fica presente nos fóruns, no suporte, nos webinars. É a figura mais dinâmica que mais estimula que esse recorte de tempo da sala de aula seja extrapolado em diferentes níveis de conversa. Então, os alunos eles têm mais contato com o tutor, tentam sanar suas dúvidas, né? Tudo com o tutor, porque o professor na EAD muitas vezes atende muitas turmas de uma vez só, muitos alunos, e o tutor é um tutor por turma, às vezes mais de um, justamente para poder fazer esse trabalho, né, que o professor não consegue dar conta, enfim, pela quantidade de trabalho que ele tem. A educação à distância na educação básica. Conforme o artigo 8º, compete às autoridades dos sistemas de ensino estaduais, municipais e distrital, no âmbito da unidade federativa, autorizar os cursos e o funcionamento de instituições de educação na modalidade EAD nos seguintes níveis e modalidades. Ensino fundamental nos termos do inciso 4º do artigo 32 da LDB, que fala, né, que é permitido o ensino à distância em questão de impedimentos de ensino presencial, né, que não seja possível. No ensino médio, nos termos do inciso 11º do artigo 36 da mesma lei, que também fala sobre isso. A educação profissional técnica de nível médio, a educação de jovens e adultos, que a gente ficou em dúvida na última aula. Realmente é permitido 80% em EAD, mas os 20% presenciais são obrigatórios. E na educação especial. O artigo 9º fala que a oferta de ensino fundamental na modalidade à distância em situações emergenciais previstas no inciso 4º do artigo 32 da LDB se refere a pessoas que estejam impedidas por motivos de saúde de acompanhar o ensino presencial, se encontrem no exterior por qualquer motivo, vivam em localidades que não possuam rede regular de atendimento escolar presencial, sejam transferidas compulsoriamente para regiões de difícil acesso,
estejam em situação de privação de liberdade ou estejam matriculadas nos anos finais do ensino fundamental regular e estejam privadas da oferta de disciplinas obrigatórias do currículo escolar. Aqui eu elenquei, citei as ações do governo em relação à EAD, né? Domínio público, que é uma biblioteca virtual com obras para serem acessadas, né, abertas. O DVD Escola, que era um programa de fornecer materiais didáticos em DVD para as escolas. O eProInfo, que é uma plataforma com materiais, enfim, materiais didáticos a serem consultados, a serem utilizados. A ETEC Brasil, Programa Banda Larga nas Escolas, Pró-Infantil, Pró-Info Integrado, que tem todos essa mesma linha do eProInfo, né? São plataformas digitais. A TV Escola, o Sistema Universidade Aberta do Brasil, a UAB, o Banco Internacional de Objetos Educacionais, o Portal do Professor, Programa Um Computador por Aluno, o ProUCA, e o Projeto Proinfo. Falando um pouco, então, do histórico do EAD, no cenário de cursos superiores à distância, pode-se destacar o pioneirismo da Universidade Federal do Mato Grosso, do Centro de Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro e do Consórcio do Governo Estadual de Minas Gerais, com várias instituições de ensino superior, formando o projeto Veredas. Essas instituições, elas são exemplos das iniciativas para ofertas de curso de nível superior de formação de professores em várias cidades polo. Da mesma forma, instituições como a Federal de Santa Catarina, elas ocupam um papel de destaque em cursos de pós-graduação à distância, como é o caso do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, o PPGP, com a implementação do Laboratório de Educação à Distância, lá em 1996. Falando um pouco, então, sobre a UAB, a Universidade Aberta do Brasil. Ela foi criada pelo Decreto 5.800, de 2006, e é o maior destaque na consolidação de políticas públicas, de financiamento e equipes multidisciplinares de trabalho. A UAB propõe inovação com a integração colaborativa dos sistemas federal, estaduais e municipais, implementando parcerias e estratégias para ofertas de cursos à distância, nas áreas de maior demanda. A criação da UAB, se situa dentro de uma política de democratização do acesso à educação superior, por meio de projetos de instituições da rede pública no Brasil. Com a UAB, busca-se ampliar e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior por meio da EAD. A prioridade da UAB, então, é oferecer formação inicial a professores em efetivo exercício na educação básica pública, porém ainda sem graduação, além de formação continuada aos já graduados. Também pretende ofertar cursos a dirigentes, gestores e outros profissionais da educação básica da rede pública. Hoje, a Universidade Aberta do Brasil ela tem 555 polos nas fases 1 e 2, nos 26 estados e no Distrito Federal. Destes polos, 288 são da primeira etapa, todos em atividade, e 267 da segunda fase, em implantação. Na região norte, tem 85 polos, 8 são no Acre, 7 no Amazonas, 3 no Amapá, 33 no Pará, 15 em Roraima, 7 em Rondônia e 12 em Tocantins. No Nordeste tem 176 polos, sendo 5 em Alagoas, 44 na Bahia, 29 no Ceará, 17 em Pernambuco, 10 no Piauí,
26 no Rio Grande do Norte, 11 no Sergipe e 12 no Maranhão. No Centro-Oeste temos 45 polos, 2 no Distrito Federal, 21 em Goiás, 8 no Mato Grosso do Sul e 14 no Mato Grosso. No Sul, 97 polos, 37 no Paraná, 17 em Santa Catarina e 43 no Rio Grande do Sul. E no Sudeste, 152 polos, 36 em São Paulo, 31 no Rio de Janeiro, 27 no Espírito Santo e 58 em Minas Gerais. Aqui voltando então a falar, que eu já comentei no início, sobre a diferença da educação remota emergencial e da educação à distância, né? A educação remota emergencial, então, ela não é considerada uma modalidade de ensino, é implementada em caráter emergencial e como uma alternativa à impossibilidade do presencial, temporariamente. Ela acontece por aquele tempo de impedimento e depois ela termina e se retorna ao ensino presencial, né? Como aconteceu aqui no Brasil na pandemia. E é uma alternativa já abordada em outros países, como eu falei, por causa de catástrofes e forma de minimizar prejuízos na aprendizagem. Já o EAD é uma modalidade de ensino reconhecida pelo MEC, né? Com estrutura necessária, professores e tutores, ambiente virtual de ensino e aprendizagem, pré-aprovação e cumprimento das exigências do Ministério da Educação para essa modalidade. Então, conforme a gente viu aqui, existem muitos pré-requisitos que um curso EAD ele deve atender para que ele seja aprovado pelo MEC, né, e possa entrar em vigor. E então não dá para a gente falar do EAD sem mencionar as tecnologias educacionais, né? Para terminar, então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Historicamente, a EAD é marcada pelas inovações proporcionadas pelas tecnologias educacionais, nos modos de interação entre professores e estudantes, produção e disponibilização dos materiais didáticos. No Brasil, existem registros de sistemas de EAD desde os primeiros anos do século XX. No entanto, essas experiências, além de esparsas, são muito distintas dos sistemas de educação superior, como atualmente se desenvolvem. O que convém afirmar que a EAD no ensino superior continua em fase de organização. Ou seja, essas tecnologias vão sempre evoluindo, né? E cada vez mais o EAD tem que se adequar a essas inovações que vão surgindo. Se a gente for ver hoje e for ver depois dessa experiência que a gente passou de isolamento social, as tecnologias educacionais se desenvolveram bastante e em pouco tempo, e isso com certeza fortaleceu o EAD, né? Tem registros de aumentos nas matrículas de alunos na modalidade EAD. Aqui estão as referências que eu utilizei, pode clicar nesses links e acessar cada uma dessas legislações.